Então, aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, porra, o marketing é o lance. Porque a dificuldade das empresas, dos empresários, na minha, inclusive, na época, era ter o negócio, beleza, a gente tem o ímpeto, a gente tem a disposição de montar os negócios. Só que cadê os clientes? O que rege o Não, negócio porque são os. até porque naquela época, pô, a internet não era para todo mundo, né? Era para Exa poucos, né? exatamente. E aí, ou a gente dependia do famoso boca a boca, né? Só que o boca a boca não te dá um volume de resultado necessário para você crescer, né? Então eu ficava com aquilo. O segredo é o marketing. O segredo é o marketing. Eu ficava pensando o que tem que fazer no marketing e ficava Para pensando poder linkar. e trabalhando com educação física, trabalhando com academia, mas a cabeça pensando no marketing, no marketing, no marketing. Foi Sim. aí que surgiram. Não tinha tráfego pago, não tinha Não Google, não tinha tinha, nada disso, né? não tinha nada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, porra, o Divulgue Online, se eu tivesse tocado o negócio, seria talvez a primeira empresa de marketing. Ou uma das primeiras. Porque era 1998, não tinha nada parecido. Só que era tão novo, que não tinha como a gente tocar o negócio, porque nem a gente acreditava e nem ninguém acreditava, nem os empresários acreditavam, ninguém acreditava que aquela porra daria certo de alguma forma. Nós paramos quando você ali tinha aquela dificuldade, porque não tinha tráfego pago, não tinha nada, e aquele teu Isso, veículo da internet não tinha como isso, linkar. Como é que tu ia achar o público, né? Aí a própria exa internet estava iniciando, quer dizer, estava iniciando para a gente, o usuário, mas já exatamente, tinha muita coisa já em andamento, né? exatamente. E aí eu tinha os meus negócios e tinha essa obsessão pela internet e não sabia como resolver essa parada. E aí veio aí, enfim, o Divulgue Online ficou para trás. E aí surgiram os sites de compra coletiva. Groupon, Clicom, Peixe Urbano, Oferta X, Oferta não sei o quê. E começaram a surgir esses sites de compra coletiva. E É a mais uma febre, vez, né? exatamente, e mais uma vez eu, Mas abriu, porra, né? Abriu a mente da galera, né? Abriu a mente, né? exatamente. Aí eu falei, chegou a hora de eu tentar a internet de novo. Foi quando eu conheci uns empresários aqui no centro do Rio. Eles tinham um site chamado Oferta Carioca. E aí eu conversei com eles, negociamos de eu montar uma franquia, uma espécie de franquia desse site aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar com isso. E você, em paralelo, tinha o Qual é a Boa Ofertas, né? Qual é a boa oferta? Sim, sim, sim. E aí eu comecei a trabalhar com isso e tal, e foi aí que eu fui seguindo esse aprendizado do marketing digital, e foi o começo de tudo. E aí, nesse momento, para dar um resumo aí, porque essa história tem que ser 3 ou 4 lives só para contar tudo isso, né? Não, por isso que eu tentei cortar em módulos, mas mesmo assim É, dá. e aí, eu comecei a vender tudo pela internet, vendia tudo, tudo para todo mundo. Realmente eu descobri o gancho de como é que era vender pela internet. E aí eu montei alguns negócios específicos para a gente vender pela internet. Foi quando eu montei o salão de beleza com minha esposa, lembra disso? Lembro. Pô, ali foi maneiro também, a experiência ali de venda, né, cara? Então. Pô, E aí eu comecei a perceber assim que eu vendia móvel, eu vendia móvel, ó. Eu vendia para todo mundo, vendia para todos, vendia para restaurante, vendia para hotel, vendia para pousada, vendia para loja de roupa, vendia para tudo, estúdio de beleza, salão e tudo mais. E eu falei, porra, se eu vendo para todo mundo, eu vou vender para mim ué, também, claro, né? lógico, né? Matemática Então, é essa aí mesmo. exatamente. Então, se eu vendo para todo mundo, vou vender para mim também. Então, comecei a pensar nisso. E foi quando eu peguei o gancho e comecei a vender. E aí eu falei, porra, agora então já que eu aprendi. Aí o salão de beleza ficava lotado, a gente vendendo tudo pela internet e tal. E aí eu falei, pô, vou procurar umas coisas mais caras para vender, porque se é mais caro, o retorno financeiro é maior. E aí foi quando eu fiz curso do Cresce para vender imóveis e também entrei no móvel planejado.
Então foi aí. Foi paralelo? Foi paralelo? Foi paralelo isso aí? Não, então, imóveis? Não, então, foi junto. Aí, na verdade, aí minha vida começou a ficar uma loucura, porque eu tinha academia ainda, a gente já era sócio no Qual é a Boa, eu tinha o salão de beleza, lembra disso? Lembra que eu chegava lá no escritório, Luiz, eu vou ter que ir pro escritório todo dia 7h30 da manhã. Eu chegava lá 7h30, tu tava dormindo ainda. Aí porque eu ficava até 2 horas da tarde, mais ou menos, porque 2 eu tinha que ir pro salão e pra academia e tal, e a minha vida começou a ficar uma loucura. E aí eu tinha academia, Lembra disso? Lembra? Correria. Thiago Correria. Aí eu fiquei academia, salão de beleza, aí a gente tinha um lance da agência de marketing, e nesse caminho eu comecei a aprender o móvel planejado e o imóvel. Aí fiz o curso do Cresce, que eu tinha que ir 2 vezes por mês lá, não sei onde, para fazer o tal do curso, lá aqui no Rio e em Niterói, na época, quando eu fiz. E paralelo a isso, entrei numa loja de móvel planejado para ser estagiário da loja de móvel planejado para aprender como é que faz esse segmento de móvel. Te chamaram de maluco, né? Todo mundo, caralho, como é que esse cara faz isso? O cara tem uma porrada de negócio e quer vir para a loja de móvel planejado ser estagiário. Aí eu, quero aprender e tal. Mas como assim? Você já tem academia, já tem salão, já tem isso, já tem aquilo? Eu falei, mas eu quero aprender. E ninguém sabia que minha cabeça estava lá na frente, né?